Olá, meus queridos, como estão vocês? Hoje a gente está aqui para trabalhar um capítulo de frases, orações e períodos, cujo a gente vai começar com frases. Frase é todo um enunciado com o sentido completo. Vou pôr aqui 2 exemplos. Aqui eu tenho 2 exemplos, um de uma frase nominal, que seria atenção, e outra de uma frase verbal, que é choveu muito ontem. Lembrando que toda frase verbal é uma oração. Em falar em oração, vamos vê-la agora, né? Vou pôr aqui alguns exemplos. Aqui nós temos 2 exemplos de oração. E como nós sabemos, se você viu o vídeo anterior de sujeito e oração, que oração é todo um enunciado que se completa, que ele fica no meio, ele fica em volta de um verbo. Que aqui nós temos o verbo choveu e o verbo destruíram. Então, a oração pode ou não ter sentido completo, porque em uma frase você pode ter uma ou mais orações, que no caso de ter mais de uma oração é o período, vira um período. Então, podendo ou não ter um sentido completo. Temos aqui o período, que é quando a frase tem 2 ou mais orações, que no caso aqui um exemplo bem simples. Fui devagar, mas o pé ou o espelho traiu-me, no qual nós temos 2 orações, formando assim um período. Agora a gente vai ver a classificação da frase, que nós temos ao todo 6 orações. No caso, 4 que a gente ainda não viu e 2 que a gente já viu aí no início, que é o nominal e o verbal. Vamos lá. Então, temos aqui um exemplo de cada tipo. No primeiro, ele está preocupado. É uma declarativa afirmativa, está declarando que ele está preocupado. E a segunda, Carla não está feliz, é uma declarativa negativa, principalmente por termos ali o não, que demonstra muito a negatividade. Paula comeu antes de sair? Aqui nós temos uma pergunta, uma interrogação. Então acaba sendo interrogativo, claro, né? Pare com isso, é exclamativa. A exclamativa, muitas pessoas dizem que demonstra uma emoção, é quando a emoção está à flor dos nervos, não é mesmo? E aí nós temos pare com isso, agora, é uma exclamativa. Beba água, nós temos o verbo imperativo, então é uma frase imperativa. Bom trabalho é nominal, porque não tem verbo. E o dia amanheceu bem, verbal, por causa do verbo amanheceu. Aqui eu vou apresentar para vocês um exercício que eu elaborei aqui, que tem 3 números. O primeiro, como dá para ver, é sobre frases, o segundo vai ser sobre oração e o terceiro sobre período. Vai ser bem rápido, bem fácil, então pausa o vídeo aí para vocês fazerem e depois a gente vai corrigir. Nós temos aqui agora o quadro respondido para vocês, em que eu vou explicar o porquê de cada coisa. O primeiro, como dá para ver, interrogação ali é interrogativo, por isso mesmo, né? Onde você está? Tá fazendo uma pergunta. Na segunda, eu estou bem, nós temos uma declarativa afirmativa. Ele está declarando que ele está bem, que eu, no caso, estou bem. Cuidado! Nós temos uma exclamativa por causa do ponto de exclamação e também porque expressa a emoção daquele momento, né? Que ele tá fazendo uma coisa meio, né? Perigosa e você fala, cuidado, né? Na quarta, nós temos o pare de falar, que é uma imperativa. Eu não quis colocar exclamação para não ficar com um ar de exclamativo, então ficou pare de falar, que aí nós vemos pelo verbo pare, que é uma imperativa. E na última, eu não consigo fazer isso, eu repeti a declarativa para vocês perceberem que tem a afirmativa e a negativa. Ali o não representando bem essa parte negativa novamente.
Aqui no número 2, sobre oração, era para circular os núcleos das orações e separar as orações. Nós temos aqui a questão para vocês fazerem, pausar o vídeo e ver a correção. Gente, tá aí a resposta. Eu sei que ficou bem badernado, mas pode deixar que no final desse vídeo eu vou deixar a atividade sem fazer e a atividade pronta já, o gabarito. E também vou deixar na nossa página no Instagram, que tem o mesmo nome, que eu vou deixar aqui embaixo também, para vocês lembrarem o nome e irem lá dar uma olhadinha. Muito legal. Agora vamos corrigir aqui com a minha explicação, para vocês entenderem o porquê que é isso. Saibam que cada uma dessas chaves aqui, ó, essas chaves aqui, é uma oração. Então, nós temos aqui: diz a Amélia para preparar um refresco bem gelado e me trazer muito devagarinho. Aí nós temos a primeira oração, diz a Amélia, que o verbo é diz. E depois a segunda oração, para preparar um refresco bem gelado, que o verbo é preparar. E a terceira oração, que é e me trazer muito devagarinho, que é trazer. Na segunda questão, nós temos cantei e dancei na festa. Como cada verbo é uma oração, aqui nós temos duas orações, pelo incrível que pareça. Uma oração é bem pequena, mas é uma oração. É só um verbo, mas é uma oração, porque cada oração, cada verbo forma uma nova oração. Então, nós temos cantei, sendo a primeira oração, e dancei na festa, sendo a segunda oração. Aí, aqui na terceira frase, nós temos faça silêncio, por favor, em que o verbo é faça e tudo isso é uma única oração. Nessa daqui é uma das mais longas, né? Nós fomos ao shopping, compramos os livros, jantamos e voltamos para casa. Na primeira oração, nós fomos ao shopping, fomos é o verbo. Na segunda oração, compramos os livros, compramos é o verbo. Na terceira oração, como cada verbo forma uma nova oração, é só jantamos. E a última, e voltamos para casa, que o verbo é voltamos. Percebam que essas vírgulas, elas ajudam bastante a separar as orações, porque a partir do momento que você tem uma vírgula, é uma pausa que se faz. E nesse caso é uma nova coisa que se fala, que você está meio que anotando no seu caderno o que você fez, vamos supor. Aqui na penúltima nós temos Roberto não estudou para a prova. A oração inteira é a frase e o verbo é estudou. E na última, Catarina, vírgula, vá junto com o cachorro. O verbo é vá e a oração é tudo isso daí. Agora, na última questão, eu vou mostrar aqui o que vocês vão ter que fazer. No número 3, era para vocês, com as frases da questão anterior, da questão número 2, verem quais são períodos, ou seja, quais têm duas ou mais orações. O negócio dessa daqui era vocês saberem o que era período e saber que período é quando tem duas ou mais orações. Como eu já falei quantas orações tem na questão anterior, ficou um pouquinho mais fácil, né? Mas então as frases que têm duas ou mais orações são a B, que é esse diz a Amélia para preparar um refresco bem gelado e me trazer muito devagarinho. A B, cantei e dancei na festa. E aí depois a gente vai para nós fomos ao shopping, compramos os livros, jantamos e voltamos para casa. São essas três aí que são períodos. Por quê? Porque, como eu já disse, tem duas ou mais orações. Então, gente, nós terminamos por aqui esse capítulo, entre aspas, sobre frase, oração e período. E eu quero pedir para vocês para compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de ensino. Neste momento, o canal vai oferecer
assuntos de português que muitas pessoas já esqueceram ou até mesmo muitas pessoas estão estudando. E vão ali, podem ir lá na página do Instagram para vocês verem todo o material que a gente tem a oferecer. Como eu já falei, eu vou deixar o nome da página aqui embaixo. E podem ir lá. Até a próxima, gente!